Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 24 de julho. O Ibovespa apresentando aqui uma alta de 0,63%, próximo de encerrar, sair do leilão de fechamento. Então pode alterar um pouco essa variação, mas Ibov segue dentro de uma configuração de uma tendência de alta. Depois de uma correção aqui que bateu em relação a esse movimento de subida na questão do tempo, traz aqui um candle de recuperação que traz uma chance de gerar um fundo ascendente no gráfico diário e mais um movimento de subida, onde o principal nível aqui de resistência seria esse topo anterior na faixa de 65.624 pontos. O principal suporte para o Ibov abortar essa sinalização, possível formação de fundo, fica aqui nesse nível 64.170 e o de imediato, que seria aqui na formação do fundo, localizado em 64.599 pontos. Nos futuros, gráfico de 60 minutos do mini índice, a gente pode ver que o mini índice está montando aqui no pregão de hoje uma formação de pivô de alta, uma tendência de alta aqui agora sendo configurada neste pregão, depois de uma tendência de baixa mais travada, que é justamente o movimento de baixa do gráfico diário mais fraco. Então trazendo aqui pelo gráfico de 60 minutos, que é algo semelhante ao Ibovespa, uma perspectiva para cima, se trabalhar um pouco mais na ponta compradora de day trade a partir do próximo pregão. Então, dentro de formação aqui, sinalizando fundos ascendentes acima desse patamar aqui que eu vejo por volta dos 65.400, é o que seria mais interessante para se trabalhar na ponta compradora aí, em termos de day trade no mini índice. Olhando para o dólar, no mini dólar fiz uma recomendação aqui na ponta compradora no pregão de hoje. O mercado abriu aqui, veio aqui para baixo, reverteu para cima. Nessa movimentação aqui, isso aqui é o gráfico de 10 minutos, quando se sustentou aqui nessa região e gerou essa lateralização, recomendei compra na superação dessa máxima. Eu estava de olho para comprar um pouco mais abaixo, mas como ficou aqui de forma mais lateral, optei por uma entrada aqui na superação dessa máxima aqui, que era dos 54,50, 354,50. Então houve um rompimento, essa compra foi executada, andou aqui 3 candles muito fracos para cima, ou seja, não conseguiu deslanchar nessa formação de pivô de alta aqui num gráfico de 10 minutos, reposicionei o stop aqui para esse nível abaixo da mínima desse candle, e essa operação foi encerrada aqui um pouco abaixo do ponto de entrada, com uma perda de 0,03%, capital total menos 0,05%. Para o próximo pregão, olhando para o gráfico de 60 minutos, mini dólar segue na configuração mais de alta pelo G60, sinalização aqui para cima, tenderia a trabalhar mais na ponta compradora de day trade, ou seja, confirmando principalmente a superação aqui dos 356,50, gera um pivô de alta no G60, apoiando mais a operação de compra de day trade. Para trabalhar na venda, o ideal é que abra de maneira mais forte caindo, para se buscar alguma operação de venda abaixo aqui da região dos 3,146 a 3,148. Depois disso, olhando para as ações, PTR4, pregão de hoje, alta de 1,5%, ainda dentro de um forte candle de baixa, ainda não se encaixaria para mim entrar na ponta compradora de imediato em termos de swing trade na Petro. Então ficaria mais atento para a compra se esse movimento, depois dessa pancada, esse ativo começar a enrolar um pouco mais aqui nessa região. Nesse momento, o principal nível de resistência para a Petro ficaria nessa região dos 13 reais até uma região de 13,06, primeiro nível um pouco mais relevante de resistência para a Petro. Acima disso, essa região aqui dos 13,34, 13,36. Na Vale 5, dia de alta no pregão de hoje, 2,51% de alta, uma boa recuperação em cima dessa região aqui de suporte, é um ativo que ainda mantém um viés aí de alta olhando para o curto prazo, enquanto não perder essa região aqui dos 26,57. Nessa formação de fundo ascendente, para quem gerou algum tipo de entrada aqui nesse ponto, o stop ficaria abaixo da mínima deste candle. Então, da mesma forma que eu comentei na Petro, como o movimento veio muito forte aqui para baixo, eu ficarei mais atento no sinal de perda de força, uma certa enrolação aqui nesse ponto para buscar uma entrada mais adiante em cima da Vale. Ou seja, eu vejo essa entrada aqui na ponta compradora um pouco mais arriscada, apesar de estar trabalhando em cima, ser um fundo em cima de uma região de suporte. Na sequência, vamos então falar aqui das ações Multi3, de outras ações, além de Petro e Vale. Multi3, recomendação de compra no pregão, na realidade já foi na sexta-feira, só confirmei ainda mais neste pregão, que era em R$ 69,70, essa compra foi executada, o ativo fechou aqui em R$ 70,50, com alta de 1,79%. Então, passando os valores aqui dessa entrada, Então, uma operação na Multi3 69,70 com stop em R$ 68,40, objetivo
72,30, risco de 1,87%, alocando 23% do capital total. Com essa formação aqui de pivô de alta no gráfico diário, com esse fechamento acima, já não seria mais interessante a perda da mínima do pregão de hoje, ou seja, eu já poderia até trabalhar com um stop um pouco mais curto, abaixo aqui de R$ 69,11. Então essa região aqui é uma região para não voltar mais para baixo, em termos de ter uma perspectiva ainda de continuidade dessa movimentação para cima, em busca dessa principal resistência aqui na casa lá dos 72,28. Olhando agora para CCRO3, recomendei comprar na CCRO3 dentro do que eu já tinha comentado até nas análises anteriores, que eu estava acompanhando o papel. Compra na superação da máxima do pregão de sexta-feira, R$ 17,67, entrada 17,68. Ela terminou fechando aqui com a leve queda, praticamente estável, menos 0,28%. Será importante para esse ativo, para essa operação, que ocorra um candle aí mais forte aqui para cima a partir do próximo pregão, porque se começar a ficar mais fraca aqui para subir, vai aumentar a chance de gerar topo descendente aqui no gráfico diário, mas por enquanto seguimos dentro da posição. Olhando aqui para o CCRO3, os valores 17,68, stop em R$ 17,41, que é abaixo aqui da mínima do candle de quinta-feira da semana passada. Objetivo em 18,22, com risco de 1,53% na operação, alocando 23% do capital total. Depois disso, CSNA3, recomendei compra também na CSNA3, mas não foi executada. Compra na superação da máxima da sexta-feira, 7,66, entrada então em 7,67, com stop em 7,35, que é abaixo justamente da mínima de sexta. E objetivo em R$ 8,31, essa com risco de 4,17%, porque ela é um ativo que tem uma volatilidade maior. E por esse motivo a gente reduz o capital total alocado na operação 12%. Para o próximo pregão, ficaria ainda na possibilidade de se buscar essa entrada já aqui na superação da máxima do pregão de hoje, ou seja, em 7,62, podendo trabalhar com stop, com um percentual de stop mais curto, em vez de ser em cima desse ponto em 7,67. Na sequência, temos aqui para encerrar a Lame 4, uma compra que a gente está em aberto, que foi uma compra aberta na sexta-feira. Hoje ela teve um bom desempenho, fechou com alta de 1,76%, segue dentro do movimento de subida. A expectativa é que esse ativo ganhe força para poder vir a romper os 15,35. Essa ação com esse fechamento aqui para cima não seria mais interessante para a nossa compra, um retorno para baixo da mínima de hoje, 14,77, principalmente da mínima de sexta-feira, 14,74, ou seja, caso aconteça algo nesse sentido, posso antecipar aí a saída dessa posição em cima da Lame 4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.